Bom dia, povo de Deus. A paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Animados? Animados, gente. Segunda-feira tem que estar animado, porque é apenas segunda. Glória a Deus por esse dia. Hoje um dia mais nubladinho, mais fresquinho. Muita gente descansando, muita gente indo trabalhar. Estamos nós aqui novamente para darmos continuidade na nossa leitura. Hoje eu resolvi fazer um pouquinho mais tarde, justamente porque eu sei que muitos estão dormindo um pouquinho mais. Estamos no livro de Esdras, hoje capítulo 4. Já vimos aqui que o pessoal começou a voltar da Babilônia, do cativeiro. Lídia, a gente não lê o cativeiro, mas é assim. Nós vamos vendo aos poucos pelos livros dos profetas, livros históricos, por aí vai. Ainda teremos mais alguns livros históricos, como Esther, Neemias, e depois vamos para os livros proféticos, vem poesias e etc. Tem o livro de Jó. Interessante que Esdras volta para reconstruir o templo. Ele vem quando Ciro dá o decreto, né, falando que eles podem voltar. E agora ele vai encontrar várias coisas que não estão do agrado do Senhor. Então, vamos dar continuidade aqui ao livro de Esdras, capítulo 4, e vamos orar primeiramente. Bom dia, tia Rose. Querido Deus, nosso Pai, te louvamos, Senhor, porque Tu és bom, tens cuidado de nós, nos dado paz, alegria, abundância, saúde. Estamos aqui, Senhor, para mais um dia de leitura da Tua Palavra. Ensina-nos, Senhor, o caminho que nós precisamos trilhar, guia-nos nas Tuas veredas, e descortina, Senhor, os nossos olhos para que nós possamos enxergar as maravilhas da Tua lei. Revela-nos, Senhor, os tesouros escondidos aqui na Tua palavra. Esteja conosco, eu te louvo e bendigo o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Então, ele já começa a levantar, já passamos pela lista de quem voltou. Já estão, porque não volta todo mundo, tá bom? Nem todo mundo quer voltar para ajudar. Então, alguns ficam. Lá quando a gente for ler a história de Neemias, a gente vai ver que ele é um dos que ficou. E Esdras vem e começa a reconstrução do templo. O capítulo 4 diz: os samaritanos acusam os judeus ao rei Artaxerxes e a construção do templo é proibida. O que acontece? Quando eles voltaram, lembra-se que quando eles saem, o rei da Babilônia coloca pessoas para morar nas cidades deles, pessoas da Babilônia, pessoal que ele dominava. Então agora não tem só judeus, ele já tem uma miscigenação ali de nacionalidades, pessoas que buscam outros deuses, e aqui são os samaritanos. Sabe essa rixa dos samaritanos que a gente vai ver lá no Novo Testamento, quando Jesus vai lá no poço e fala com a mulher, e ela fala: por que você está falando comigo? A gente não bebe no mesmo copo, não somos amigos. Então essa rixa ela é antiga por causa disso, porque eles estão morando lá, mas não são de lá. E agora eles têm os deuses lá que eles seguem, que eles adoram, e chega Esdras para a reconstrução do templo. E eles começam a escrever cartas para o rei, e falando mal deles, e etc e tal. E chega uma hora que o rei fala: então tá bom, vamos parar essa construção, vamos parar com essa confusão. É assim que nós iniciamos o capítulo 4. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que tornaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram a Zorobabel e ao chefe dos pais e disseram: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscamos a vossos deuses. Zorobabel era o encarregado de toda essa organização, ele que vem encarregado dessa reconstrução.
Deixa-nos edificar, ele era um líder e Esdras o sacerdote, tá bom? Deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, e como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esarhadon, o rei da Assíria, que nos mandou vir para cá. Porém, Zorobabel e Jesua, e todos os chefes, Jesua que é o sacerdote, tá? Ou Josué, Jesua, depende da tradução, é o que está escrito. E os outros chefes dos pais de Israel disseram, não convém que vós e nós edifiquemos a casa do nosso Deus, mas nós sozinhos, a edificarmos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Então eles não queriam se corromper com esse povo, um povo que era idólatra. Todavia, o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os a edificar. Então a gente tem que saber, sempre que a gente vai começar uma boa obra, uma grande obra, sempre vai haver essas pessoas que vão desanimar. E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Então, eles não querem deixar o povo reconstruir. Então, eles sempre perturbando. Vão mandando cartas para o Ciro, lá, o rei da Pérsia. Aí acaba o reinado de Ciro e eles passam a ser reinado de Dário e eles continuam fazendo isso. E sobre o reinado de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, escreveu Bislão, Mitredade, Tabeel e outros da sua companhia Artaxerxes, rei da Pérsia, e a carta estava escrita em caracteres aramaico e na língua siríaca. Versículo 13. Agora saiba o rei que aquela cidade que reedificar, os muros se restauraram, eles não pagarão os direitos e os tributos e as rendas, assim danificará fazendo ao rei. Olha a acusação que eles estão falando, que as ameaças, né? Que influenciando aqui. Então, o rei enviou uma resposta para Reum, o chanceler, né, escrivão da mais alta companhia que habitava em Samaria. E aí a carta diz o seguinte: a carta que nos enviastes foi explicitamente lida diante de mim, e ordenando eu, buscaram e acharam que em tempos antigos aquela cidade se levantou contra os reis, e nela se tem feito rebelião e sedição. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que da além do rio dominaram em todo lugar, e lhes pagaram direitos e tributos e rendas. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não edifiquem qualquer cidade, até que se dê uma ordem por mim. Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém, e cessou até o ano 2º do reinado de Dário, rei da Pérsia. Olha, eles falaram, esse povo é ruim, esse povo é mau, esse povo destrói. E aí ele pede para consultarem os livros e descobre que realmente os reis de Judá já haviam derrotado vários reis. E aí ele fala, esse povo é perigoso, vamos parar, não deixa ele se fortalecer não, vamos parar. E aí cessa a construção de plano. Mas aí o que acontece? Quando a gente para, quando a obra para, é hora de andar no profético, né? É só na fé. Então, Ageu e Zacarias exortam os judeus a continuarem a construção. E Ageu, profeta, e Zacarias, filho do profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, o filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Então eles falaram, vamos continuar. E naquele tempo veio a eles Tatenai, governador da além do rio de Setar-Bozenai, e os companheiros e disseram, que vos deu ordem para edificar esta casa de restauração e restaurar este muro? Olha a pressão chegando, eles resolveram desobedecer e aí chega a pressão. Então assim dissemos, e quais são os nomes dos homens que construíram esse edifício? Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus e não os impediram até que o negócio veio a Dário, e então responderam por carta sobre isso. E estava escrito na carta assim, toda a paz ao rei Dário. Seja notório ao rei que nós fomos a província de Judá, a casa do grande Deus que
que edifica com grandes pedras, e já a madeira está pondo sobre as paredes, e esta obra apressadamente se faz e se adianta em suas mãos. Olha só, eles estão aqui contando para Dário que o templo continua a construção. Porque vocês lembram que o templo está destruído, gente. Quando os reis invadem Jerusalém, eles destroem tudo. Então aqui eles estão reconstruindo o templo de Salomão. Então perguntaram aos anciãos e ali disseram: que vos deu ordem para edificar esta casa e restaurar este muro? E aí esta foi a resposta: nós somos servos do Deus vivo, Deus do céu, da terra, e reedificamos a casa que lhe foi edificada muitos anos atrás. Porque um grande rei de Israel edificou e aperfeiçoou. Mas depois que nossos pais provocaram a ira de Deus dos céus, do Deus dos céus, ele nos entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, o qual destruiu esta casa e transportou o seu povo para a Babilônia. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Babilônia, o rei Ciro deu ordem para esta casa de Deus ser edificada. E até os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tomou do templo e estava em Jerusalém, e os meteu no templo da Babilônia, e foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem nomeou governador. Então, eles estão contando aqui para ele a história, estão contando por que eles estão reconstruindo. Então, Ciro disse: toma os utensílios e vai e leva-os para o templo que está em Jerusalém e faz edificar a casa de Deus no seu lugar. Então veio o dito de Sesbazar e pôs fundamentos na casa de Deus que está em Jerusalém. Desde então para cá está edificada e ainda não está acabada. Então ele está contando que na época de Ciro, o Ciro mandou. Agora, pois, se parece bem ao rei que busque-se lá na casa dos tesouros do rei, que está em Babilônia, se é verdade haver uma ordem do Ciro para edificar essa casa de Deus. Então, o que acontece? Ele fala: olha, quem mandou foi Ciro. Ciro falou que era para a gente edificar. Aí o rei Dário vai lá, consulta os documentos, os papéis. E ele realmente constata aqui no capítulo 6 que o rei Ciro tinha mandado que realmente essa reconstrução. Então, o que acontece? Então, Dário fala assim, no versículo 8 do capítulo 6. Também por mim se decreta que há vez de fazer com os anciãos dos judeus, para que edifiquem a casa de Deus, a saber que da fazenda do rei, dos tributos além do rio, se pague prontamente as despesas a estes homens, para que não sejam impedidos. No versículo 11 ele diz assim: também por mim se decreta que todo homem que mudar este decreto, um madeiro se arrancará da sua casa, e levantado pendurarão nele, e da sua casa se fará por isso um monturo. Meu Deus. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derribe a todos os reis e povos que entenderem que a sua mão para mudarem e para destruírem a casa de Deus, que está em Jerusalém. Eu, Dário, dei o decreto. Apressuradamente se execute. Então, olha só, o Dário, quando ele descobre que realmente era uma ordem de Ciro, ele fala tudo isso, e ainda fala: aquele que tentar impedir, pegue a madeira da casa dele, pendure ele e queime, faça do resto do monturo. Então, assim, a ordem ela é uma ordem ferrenha. Então, depois eles continuam edificando, né? Aí fala assim, ó, no versículo 14: os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e aperfeiçoaram conforme o mandado do Deus de Israel, conforme o mandado de Ciro e de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. E acabou que esta casa no dia do 3º mês de Adar, e era o 6º ano do reinado do rei Dário. Então eles terminam o templo, comemoram a Páscoa aqui no versículo 21. Comemoraram a Páscoa os filhos de Israel que tinham voltado do cativeiro, e com todos eles os que se apartavam da imundícia das nações da terra para buscarem
o Senhor, Deus de Israel. Celebraram a festa dos pães, asmos, os 7 dias com alegria, porque o Senhor tinha alegrado e tinha mudado o coração do rei da Síria a favor deles. E agora Artaxerxes vai enviar Esdras a Jerusalém para proclamar o edito a favor do reino. Já passa mais 60 anos que eles vieram e tal. E Esdras, ele era um escriba. Escriba é aquela pessoa. Hoje a gente não tem essa função. Por exemplo, é a pessoa que escreve, que digita. Por exemplo, eu trabalhei muitos anos no Ministério Público e eu fazia as audiências. Então, a audiência estava acontecendo e eu digitava tudo que estava se passando. A fala do advogado, a fala do juiz, a fala do promotor, do réu, da vítima, das testemunhas. É uma espécie de escriba. Porque é a pessoa que está ali relatando. Ela não está falando, ela só está escrevendo. E Esdras era uma pessoa assim contratada pelo rei da Pérsia e ele era um escriba. Então, ele conhecia todos, ele tinha que ter esse conhecimento, ele lia tudo, ele escrevia tudo. E aí, o que acontece? Ele, 60 anos depois disso aqui, ele volta para Jerusalém para proclamar o edito em favor dos judeus. Passadas essas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, de Zadok, de Aitubo, que é filho de Amarias, que é filho do Azarias, que é filho do Meiraote, do Zefarias, filho de Uzo, filho de Buque, filho de Abissua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão. Então, ele é da descendência dos levitas, descendência de Arão. Lembra que Ilquias foi aquele que encontrou o livro da lei? Lembra que eles tinham entrado em guerra e um belo dia lá nos destroços ele encontra o livro da lei e entrega para o homem que entrega para o rei. Então, o Esdras, ele é da descendência desse homem. Por isso que aqui está falando, ó, só para identificar ele. Que passa-se esse tanto de ano e ele vai falando que ele era filho do Seraías, que era filho do Azarias, que era filho do Ilquias. Então, ele era bisneto de Ilquias. E aí, ele vai falando até chegar em Arão. Então, ele era da família sacerdotal. E Esdras subiu de Babilônia e já era escriba hábil na lei de Moisés. Olha, ele era hábil. Então, ele conhecia a lei de Moisés, como diz por aí, de cós salteado. Ora, hábil. Dada pelo Senhor a Deus de Israel, segundo a mão do Senhor que estava sobre ele. O rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, e dos cantores, e dos porteiros, e dos netineus, no ano 7º do rei Artaxerxes. E no mês 5º veio a Jerusalém, e era o 7º ano desse rei. Então, passa-se 60 anos, o rei Artaxerxes dá mais uma leva de gente, fala, olha, vão para Jerusalém e agora eles vão sob o comando de Esdras. Veio lá aquela primeira com Zorobabel e agora vem essa segunda leva 60 anos depois. No versículo 12, Artaxerxes, rei dos reis, dos sacerdotes de Esdras, escriba da lei de Deus do céu, ele faz paz perfeita. É uma cópia de uma carta que o rei Artaxerxes está escrevendo aos sacerdotes, né? Por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Porém, da parte do rei e dos seus 7 conselheiros é mandado para fazeres inquirição em Judá e em Jerusalém, conforme a lei do teu Deus que está na tua mão. Então ele volta que Esdras vai debaixo da autoridade e do favor de Deus. E ele está aqui falando, vai lá e ensina o seu povo a lei de vocês. E para levares a prata e o ouro, o rei e os sacerdotes, os seus conselheiros, voluntariamente deram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém, e toda a prata e ouro que achares em toda a província de Babilônia, como ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes, que voluntariamente oferecerem da casa do seu Deus que está em Jerusalém. Ele autoriza ele fala, pede oferta para o povo, tudo que o povo te der, ouro e prata, você pode levar para ajudar
na reconstrução do templo de vocês. Aí ele vai falando tudo que ele permite que Esdras leve, né? Também que a ti e seus irmãos bem parecer fazerdes o resto da prata e do ouro, fareis conforme a vontade do vosso Deus. Gente, carta branca, olha isso. Os utensílios que foram dados para o serviço da casa do teu Deus, restitui-os perante o Deus de Jerusalém. E o resto que for necessário para a casa do teu Deus, que te convenha dar, o darás à casa dos tesouros do rei. E por mim mesmo, eu, rei Artaxerxes, se decreta a todos os tesoureiros que estão além do rio, que tudo quanto vos pedi, sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, apressuradamente se faça. Então ele está escrevendo que ele está dando essa ordem. Olha a moral que esse cara está voltando. Aí no capítulo 8 fala da leva de povo que estava voltando, né, dos filhos de Finéias, Gerson, dos filhos de Tamar, Daniel, Davi, Atos. E aí ele vai falando a lista de pessoas. No versículo 15, ele fala: juntem-os perto do rio que vai a Ava, e ficamos ali acampados 3 dias. Então atentei para o povo e para os sacerdotes, e não achei ali nenhum dos filhos de Levi. Enviou, pois, Eliezer, Ariel, Semaías, Eltanã, Jaribe, Elnatã, Natã, Zacarias, Mesulão. Olha, gente, não tinha um levita aqui nessa parada da viagem, né? E sem os levitas, Esdras não vai, porque quem que ia cuidar do templo? Então, eu tinha que ter levitas ali. Ele vai contra todo mundo, verifica ali todo mundo, não acha levitas. Aí acha também chefes de Joiaribe e Eltanã, que eram sábios. E eis que mandado para Ido, chefe do lugar de Cassafia, e lhe pus palavras na boca que disseram: Ido, seu irmão, e os netineus no lugar para Cassifia, que nos trouxessem ministros para a casa do nosso Deus. E trouxeram-nos, segundo a boa mão de Deus sobre nós, um homem sábio dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, com os seus filhos e irmãos. Então, 18 no total. Eles levam ali um sacerdote, né, alguém da tribo de Levi, o Serebias. E Abazias, e com ele Jesaías, filhos de Merari, e os seus irmãos, filhos deles, 20. Então, da casa de Serebias, 18, da casa de Assabias, 20, dos netineus que Davi e os príncipes devam para o ministério dos levitas, 220 netineus, e todos foram espessos por seu nome. E aí ele diz: então eu apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para que nos humilhássemos diante da face de nosso Deus, para que pedíssemos o caminho direito para nós e para os nossos filhos e para toda a nossa fazenda, porque me envergonhei de pedir ao rei do exército e cavaleiros para defender do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos que buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que os deixam. Olha só, Esdras está contando aqui que ficou com vergonha de pedir cavalheiros, carros, tal, porque ele ficou com medo dos inimigos no caminho. E agora ele vai apregoar aqui um jejum junto ao rio. Sabe quando a gente vai viajar e a gente faz uma oração antes, pedindo para Deus guardar? É exatamente isso que eles estão fazendo aqui. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Então separei 12 dos maiorais dos sacerdotes, Serebias, Abazia, e com eles 10 dos seus irmãos, e pesei-lhes a prata, o ouro e os utensílios que eram de oferta para a casa do nosso Deus, o qual ofereceram ao rei e os seus conselheiros e os príncipes de todo Israel. E pesei em suas mãos 650 talentos. E aí ele vai falando quantos de ouro que disse, né? E pediu para eles consagrassem isso, e pediu para vigiar e guardar, e tal. Então receberam os sacerdotes e os levitas, trazendo a Jerusalém a casa do Deus. E no versículo 31 diz: e partimos do rio de Ava no dia 12 do primeiro mês para irmos para Jerusalém, e da boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e dos que nos armavam ciladas no caminho, e viemos a Jerusalém e repousamos ali 3 dias. Então, a escolta deles era o próprio Deus, né? Eles estão aqui entregando todos esses... Porque era muita coisa, né, gente? Muito ouro. A gente não lê os detalhes aqui, mas é muito ouro. Por quê? Porque pra gente ter noção tem que converter em quilos e tal.
isso aí já é um estudo mais aprofundado que a gente tem que fazer para ter toda a ciência. A leitura da Bíblia, ela nos traz consciência do que aconteceu. A gente ter esse conhecimento. Agora o estudo ele é mais aprofundado e a gente vê quantidade, para ter noção, assim, realmente é um estudo profundo. Como nós não temos esse tempo, a gente tem que ler algumas coisas, eu consigo trazer. Mas o que nós vemos aqui é que ele restabelece o sacerdócio, né? E apregou esse jejum, clama para que o Deus proteja eles. Ele apregou assim, um novo tempo na vida desse povo, né? Então a gente vê que eles orando e se consagrando. E a primeira coisa que Esdras faz, porque ele já conhece toda a história, ele sabe que a oração ela precede as grandes conquistas. E no capítulo 9, Esdras sabe que muitos israelitas casaram com mulheres hetéias e faz a oração de confissão a Deus. Alguns anos depois deles se estabelecerem, o que acontece? Ele descobre que os judeus se misturaram e lembra que a ordem na lei era que eles não se casassem com mulheres que não fossem judias, que não fossem mulheres deles, das tribos deles. E agora ele vai passa esse tempo de se organizar e aí ele descobre que muitos israelitas casaram com mulheres hetéreas. Capítulo 9. Acabada, pois, estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes dizendo, o povo de Israel e sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos dessa terra, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, jebuseus e amonitas, e moabitas e egípcios e dos amorreus. Toda aquela proibição que tinha lá atrás, o pessoal deixa de cumprir. E ouvindo tal coisa, rasguei minha veste e o meu manto, e rasguei os cabelos da minha cabeça, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras de Deus, por causa da transgressão do cativeiro. Porém eu me fiquei assentado atônito, até que ao sacrifício da tarde. Então ele passou um dia, como diz a gente, chocado, passado. Como assim o pessoal fez isso? E perto do sacrifício da tarde me levantei da minha aflição, havendo já rasgado as minhas vestes, o meu manto, e pus-me de joelhos e estendi as mãos para o Senhor, meu Deus. E disse, meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face. Meu Deus, por que as nossas iniquidades se multiplicaram sobre as nossas cabeças e nossa culpa tem crescido até os céus? Desde os dias dos nossos pais até os dias de hoje, estamos em grande culpa e por causa das nossas iniquidades fomos entregues, nós, os nossos reis, os nossos sacerdotes, mas mãos dos reis da terra, a espada, ao cativeiro, ao roubo e à confusão do rosto, como hoje se vê. E agora, como por um pequeno momento se nos fez graça da parte do Senhor nosso Deus para nos deixar ao que alguns escapem e para nos dar uma estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão, porque servos somos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus, antes estendeu sobre nós beneficência perante os reis da Pérsia, para revivermos e para levantarmos a casa do nosso Deus e para restaurar a casa da assolação e para que nos desse uma parede em Judá e em Jerusalém. Então Esdras aqui é a figura da intercessão, ele está ali tipo, meu Deus, como que pode, Jesus? Eu não tenho nem cara para olhar para o céu agora. E agora, pois, ó nosso Deus, que diremos, pois, depois disso, pois deixamos os teus mandamentos, os quais mandaste pelo ministério dos seus servos, os profetas, dizendo, a terra que entrais esta para possuir, terra imunda é, pelas imundícias dos seus povos, pelas abominações que é, na sua corrupção, a encheram de uma extremidade à outra. Agora, pois, filhos e filhas, não darei aos seus filhos,
e as suas filhas não tomareis para vossos filhos, e nunca procurareis sua paz e o seu bem, para que vos fortaleçais e comais bem da terra e façais possuir. Nós lemos isso aqui, né, gente? Ele está aqui lembrando das passagens de Êxodo 34, Deuteronômio. Então, eram aquelas leis que o Senhor ordenou. Tornaremos, pois, agora a violar os teus mandamentos e aparentar-nos com os povos dessas abominações? Não te indignarias tu assim contra nós, até que todos nós consumires, até que não ficasse resto de quem escapasse? Ah, Senhor Deus de Israel, justo és, pois ficamos escapos, como hoje se vê, e eis que estamos diante de ti no nosso delito, porque ninguém há que se possa estar na tua presença por causa disso. Então Esdras aqui não foi murmurar, ele foi orar e ver, né, para ver se o povo também se arrependia. Aí ele sempre pensa, ainda há esperanças, vamos orar ao Senhor e ver que tudo. E aí ele leva o povo ao arrependimento, olha só. E aí ele, ao invés de ser pessimista, ele fica otimista. Se esse povo se arrepender, né, porque a Bíblia fala, né, inclusive nós lemos aqui que lá atrás, ele fala assim, eles vão ser cativos, eles vão ser levados, mas e se o povo se arrepender, se humilhar e clamar a mim, eu sararei a vossa terra. Esse é um versículo muito conhecido. Então Esdras também conhecia ele, porque ele conhecia toda a lei. Então ele ora, e o capítulo 10 começa. E orando Esdras, assim fez, e fazendo esta confissão, e chorando, e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma grande congregação de homens e mulheres e crianças, porque o povo chorava com grande choro. Então o povo ali também estava arrependido. Então respondeu Secanias, filho de Jeiel, filho de Elão, e disse Esdras, nós temos transgredido contra o nosso Deus, casamos com mulheres estranhas do povo da terra, mas no tocante a isso ainda há esperança para Israel. Façamos agora um concerto com o nosso Deus. Levanta-te, pois, porque pertence a este negócio e nós seremos contigo. Esforça-te e faz assim. Então Esdras se levantou e eles pedem para que o sacerdote fala assim, Esdras, por que a gente então, já que a gente se arrependeu, vamos falar para eles despedir as mulheres deles, divorciar delas e devolver as mulheres estranhas aos seus povos, né? E tudo que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor, dos que tremem ao mandamento do nosso Deus, e façamos conforme a lei. Então eles estão querendo ali devolver os filhos e as esposas. E Esdras se levantou e entrou na câmara de Joanã, filho de Elisabe, e vindo lá, pão não comeu e água não bebeu, porque estava angustiado pela transgressão dos do cativeiro. Fizeram passar pregão por Judá e Jerusalém e todos que vieram do cativeiro para que ajuntassem Jerusalém. Então ele reúne o povo e começa a falar lá no versículo 10. Então se levantou Esdras, o sacerdote, e disse, vós tendes transgredidos e casastes com mulheres estranhas e multiplicando o delito de Israel. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei sua vontade. Apartai-vos dos povos das terras e das mulheres estranhas. E respondeu toda a congregação e disse em altas vozes, assim seja, conforme as tuas palavras. Então muitos deles fizeram isso. Não foram todos, mas muitos que se arrependeram e tal, eles se separaram das esposas e casaram com outro, e devolveram os filhos. E aí vem a lista dessas pessoas aqui, ó. E acabaram de tratar com todos os homens que casaram com mulheres estranhas até o primeiro dia do primeiro mês. Então eles ficaram um tempo ali fazendo esse procedimento, digamos assim. E acharam dos filhos dos sacerdotes que casaram com mulheres estranhas, dos filhos de Jesua, de Zosadaque, dos irmãos Maezer, Eliezer, Jaribe. E ele vai dando a lista aqui dos filhos de Emer, dos de Arim, dos de Passud, dos levitas, Josabade, Simei, tais e tais e tais. E aí termina o livro ele falando a lista das pessoas que tinham se casado e com mulheres estranhas. E aí fala assim, todos esses tinham tomado as mulheres estranhas e algum deles tinha mulheres
que tinham filhos. Então, alguns tinham só as esposas e outros tinham mulheres e filhos. E assim, Esdras faz esse um transformador da moral, né? Ele quer realmente que as coisas sejam como devem ser. E aí passa-se o tempo e começa a história do Neemias, que era um copeiro lá do rei, da Pérsia. E aí ele sabia que a construção sempre tinha acontecido, isso aqui já... E ele fala assim, poxa, construiu tudo, mas e os muros da cidade? Eles estão super vulneráveis. Eles estão vulneráveis. Por quê? Porque a cidade já não tinha muro e eles poderiam ser atacados a qualquer momento. Já tinha 71 anos que o povo tinha voltado, já tinha esse tempo. E Neemias não tinha nada a ver com essa história, porém ele tinha essa preocupação. Então vamos lá. Neemias, sabendo do triste estado de Jerusalém, ora a Deus. Capítulo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, sucedeu que... Acalias. E sucedeu que no mês de Quisleu, do ano 20º, estando em Suzã, a fortaleza, que veio de Anani, um dos meus irmãos, e ele alguns de Judá, e perguntei pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo essas palavras, sentei, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Olha só, ele vê o grande problema, né? Miséria e desprezo. E ele vai orar. E diz, Senhor Deus dos céus, Deus do grande e terrível, das guardas do concerto, sua benignidade com aqueles que te amam e te guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo, que hoje faço perante de ti. E dia e de noite pelos filhos de Israel, os teus servos, e faço confissão pelo pecado dos filhos de Israel que pecamos contra ti, também eu e a casa do meu pai pecamos. Então ele vai falar com esse rei Artaxerxes, e Artaxerxes permite que ele vai a Jerusalém reconstruir o muro. Então no ano 20º do rei Artaxerxes estava posto o vinho diante dele, e eu tomei o vinho e dei ao rei. Porque qual era o papel de Neemias aqui? Ele era o copeiro. Primeiro ele experimentava o vinho. Se tivesse tudo ok, o rei ia beber. Se tivesse veneno, o próprio Neemias era o primeiro a morrer, né? Então sempre ele testava a comida e tinha que ser na frente do rei. Então ele testava ali na frente do rei para saber se essa comida estava tudo certo, não tinha veneno e nada. E ele faz isso na frente do rei. E aí o rei olha e fala assim, Neemias, você tá doente? Sei lá, você tá esquisito. Olha o que o rei fala. Por que está triste seu rosto? Você está doente? Não é isso, senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira. Então ele respeitava tanta autoridade do rei que ele ficou sem jeito. E o rei disse, vive o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando na cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse, que me pedes então, agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei e se o teu servo é aceito na tua presença, peça que me envie ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto dele, quanto durará a sua viagem e quanto voltarás? E aprove o rei a me enviar, portanto-lhe me deu um certo tempo. Disse mais ao rei, se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que eu chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, para a casa que houver de dar. Então ele pede carta vamos dizer assim, uma carta de recomendação, que libera ele para ele passar. E também ele pede para o pessoal ajudar ele financeiramente com o material que ele ia precisar, né?
ele sai ali totalmente da sua zona de conforto, porque ele está extremamente preocupado, e ele vai. E aí acontece o seguinte: então eu vim aos governadores da além do rio e dei as cartas do rei, e tinha enviado comigo o chefe dos exércitos e cavaleiros. O que, ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar os bens dos filhos de Israel. E cheguei a Jerusalém e tive ali 3 dias. Neemias conta essa história, tá? Esse livro é Neemias contando essa história. E de noite me levantei e poucos homens comigo, e não declarei ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aqueles que estavam montados. E de noite saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas, que tinham sido consumidas pelo fogo. Passei pela porta da fonte, e o viveiro e a cavalgadura que estava debaixo de mim. Então, de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro. Voltei e entrei pela porta do vale, e assim voltei. Então, o que acontece? Ele aqui, ó, ele gastou um tempo pensando, sem falar nada para ninguém, e tudo já estava ali parado, tinha 120 anos, ele olha aquela destruição, ele vai lá, dá uma analisada, né, quietinho, só vendo qual que seria o trabalho que eles teriam pela frente. E não souberam os magistrados aonde eu fui, nem o que fazia, porque ainda até então, nem os judeus, nem os nobres, nem os magistrados, nem os que mais faziam a obra tinham declarado coisa alguma. Então, não tinha contado para ninguém o que ele foi fazer lá. Então, lhe disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, de que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei com a mão do meu Deus que fora favorável, como também palavras do rei que ele tinha dito. Então disseram: levantemos e edifiquemos, e esforçamos nas mãos para o bem. O que, ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, os servos amonitas, e Gessem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-se-vos contra o rei? Olha a oposição aqui, né? Desprezando eles e afrontando. O Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos justiça nem memória em Jerusalém. Então ele fala assim: tá bom. A resposta é o que vocês nem frutos têm, né? Então, quando a gente tem uma oposição em algum projeto, a melhor resposta é o fruto dos projetos, tá bom? Não fica preocupado aí com o que o povo tá falando, não, que os frutos dirão sobre si. E o capítulo 3 diz que trabalharam na edificação dos muros. Aí ele conta quem que foi que trabalhou na edificação dos muros. E levantou Eliacibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, edificaram a porta do gado para a consagração e levantaram suas portas até a torre de Meá e consagraram a torre de Ratanel. E aí ele fala: e a porta do peixe foram os filhos de Ressená. E do lado preparou, e ao seu lado Meremote, filho de Urias, filho de Cosla. E aí vai dando a filiação. Ao lado foram os tecoítas. E a porta velha repararam-se na joiada, filho de Passeia. Então ele vai falando, porque era a cidade inteira, então cada pedacinho aqui eles vão dizendo. E do lado de joiada foi Uziel. E depois do seu lado foi Refaías. Do lado de Refaías foi Gedaías. E eles, suas equipes, tá? Porque aqui eles costumam falar alguns nomes. E aí ele vai falando que da porta do vale foi Anum. Do monturo reparou Malquias, filhos de Recabe, maioral dos distritos de Bet-Elém. Então ele vai identificando quem era e de onde eles eram. E a porta de fronte reparou-se Salum, filho de Corrosé. Depois dele edificou Neemias, filho de Abzuc, maioral da metade de Bet-Zu, até defronte dos sepulcros de Davi, e até os viveiros artificial, e até a casa dos varões. Aí depois foram os levitas, Reum, filho de Bani, e eles vai falando o muro, a sequência do muro, quem foi fazendo qual parte. Isso é bem interessante, tá?
Mas agora para nós, assim, não muda muita coisa. A gente só tem que entender o que eles estavam ali e Sanbalate, né, e Tobias não queria que eles avançassem nessa construção e eles pretendem retardar esse muro, apesar que está ali todo mundo dividido. E olha o que acontece. No capítulo 4 vem dizendo assim: sucedeu que, ouvindo Sanbalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu. Sabe aquele povo que nem não faz nada, ainda quer atrapalhar? É esse tipo de gente. Qual que é a lógica desse cara tá querendo atrapalhar o serviço do povo? Nenhuma, gente. Pura perturbação. E com ele estava Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro. Ainda dizia assim: tá fazendo aí, mas nem vai prestar. Gente, isso é tão natural até os dias de hoje, né? E não, aí ele vai falando. No outro, fala assim: ligaram entre si todos para virem atacar Jerusalém, para os desviares do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças. Eles tiveram que se preparar aqui, gente. Já desfaleceram as forças. Mas minha folha não quer. Minha folha não quer colaborar comigo. Já se desfaleceram as forças dos arrecatadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e matemos. Assim faremos cessar a obra. Olha o golpe que eles queriam dar. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que todos os lugares tornavam a nós. Pelo que pus guarda nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Então a gente vê que ele não para a obra. Ele pôs a metade do povo para trabalhar e a outra metade para se defender. E também não ficou fazendo mimimi. Ele ignorou, falou: não vamos ficar aqui com lereia, com mimimi, a gente só se organiza. Um tanto vai para proteger os muros, outros vão proteger suas famílias e os outros vão fazer a construção. Então, no versículo 16, sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhavam na obra e a outra metade deles tinha as lanças e os escudos e os arcos e as couraças, e os chefes estavam detrás de toda a casa de Judá. E o que edificamos o muro, os que traziam as cargas e os que recarregavam, cada um com a sua mão fazia a obra, e na outra tinham armas. E olha só, gente, que coragem desse povo. Uma mão eles empunhavam a espada e a outra mão eles iam carregando as coisas aqui, ó. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida nos lombos. Então, estava aqui trabalhando, os pedreiros, digamos, mas a espada estava com eles. Todo mundo trabalhando armado. E os que carregavam, cada um com a sua mão fazia a obra, e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos e edificavam. E os que tocavam a trombeta estavam junto comigo. E disse eu aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe um dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco, e o nosso Deus pelejará por nós. Olha a fé desse cara. Assim trabalhávamos na obra, e metade deles tinha as lanças desde a subida à alva. Também naquele tempo disse ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia na obra. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me deveriam largávamos das nossas vestes. Cada um ia com as suas armas à água. Então eles iam buscar água armados. Então ele fala assim: gente, eu estou fazendo uma grande obra, não posso parar. A gente não pode parar. Então vai cada um fazendo o seu papel. No capítulo 5, os pobres começam a murmurar contra os ricos, e Neemias vai repreender eles. Aí começa os vitimismos aqui, né? Foi, porém,
Grande clamor do povo de Deus, as suas mulheres, contra os judeus, seus irmãos, porque havia quem dizia: com nossos filhos e nossas filhas nós somos muito, pelo que tomemos trigo para que comamos e vivamos. Também havia que dizia: as nossas terras e as nossas vinhas, nossas casas, empenhamos para tomarmos trigo nessa fome. Também havia quem dizia: tomamos dinheiro emprestado e até os tributos do rei. Cada um apresentando ali o seu problema. E aí ele ficou, olha o que ele falou: e ouvindo eu, pois exclamou essas palavras, muito me enfadei. Ficou cansado e considerei comigo mesmo no meu coração depois. Pelejei com os nobres e com os magistrados e disse-lhe: usura, tomai cada um o seu irmão, de seu irmão, e ajuntei contra eles um grande ajuntamento. E disse: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gente segundo nossas posses. E vós outra vez venderias vossos irmãos ou venderias-se a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. E disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus por causa do opróbrio dos gentios, dos nossos inimigos? Também eu e meus irmãos e os meus moços, a juro lhes temos dado dinheiro e trigo, deixemos este ganho, e restituí-lhes hoje, peço que suas terras, as suas vinhas, seus olivais e suas casas, como também os centésimos do dinheiro, do trigo e do mosto. E aí ele está falando para o povo restituir esse povo, né? Os mais abastados. Aí ele conta aqui. Antes, 16. Antes também, na obra deste muro, me fiz reparação, e a terra nenhuma compramos, e todos os seus moços se juntaram ali para a obra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados que vinham a nós, dentre os agentes que estão às rodas de nós, se punham à minha mesa. Os que se preparavam para cada dia eram um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também aves me preparavam, e de 10 em 10 dias. De todo vinho muitíssimo, e nem por isso exigi o pão do governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim para o bem, ó meu Deus, e tudo quanto fiz a este tempo. Então ele conta aqui como que era feito tudo e que ele não ficava só chorando as pitangas, né? Ele só foi e fez. No capítulo 6, os inimigos conspiram para surpreender e intimidar Neemias. Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate e Tobias, Gessem, o Arabe, e o resto dos inimigos que tinham edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, e ainda até este tempo não tinham posto as portas nos portais, Sambalate e Gessem enviaram dizer: vem, congreguemos nos juntamentos na aldeia, no vale do Jono. Porém, tentavam fazer mal. Olha só, disfarçado ali que era para se juntar, ele chama eles para se juntar a ele, mas Neemias percebeu e que eles queriam era fazer maldade com eles, né? Eles queriam destruir, porque o muro já estava construído, mas ainda não tinha portas. Então, olha o que ele faz. Enviei-lhe mensageiro a dizer: eu estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto se eu deixasse fosse ter convosco. Então eles convidam, que querendo disfarçadamente dar uma de amigos, e aí Neemias percebe e fala assim: olha, eu estou fazendo uma grande obra, eu não tenho tempo para festas e comemorações agora. Então, da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira eles respondiam. Então eles tentaram 4 vezes. Então Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez, me enviou o seu moço com uma carta aberta na mão, e na qual estava escrito: entre as gentes se ouviu em Gessem, diz que tudo que os judeus intentais revoltar-vos, pelo que edificais o muro, e que tu te farás rei deles segundo essas palavras, e que puseste profetas para pregar de ti Jerusalém, dizendo: este é rei de Judá. Ora, o rei ouvirá segundo essas palavras. Vem agora, pois, e consultemos juntamente. Porém,
eu enviei a dizer. Então, eles estão escrevendo aqui, ó, a gente está sabendo que você quer ser o rei, e já colocou sacerdote, quer ser rei em Judá, e etc. Então, aí Neemias fala assim, de tudo que diz, coisa alguma se sucedeu, mas tu, o teu coração, o inventas. E aí Neemias vai orar. Ele responde, fala, cara, para de inventar a história, né? Para de inventar a história, você está inventando. E aí Neemias vai orar. E pois todos aqueles que procuravam atemorizar, dizendo, nas suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. E entrando eu na casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meteael, disse a ele, vamos juntamente à casa de Deus, no meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-me. Sim, de noite virão matar-me. Porém eu disse, um homem como eu fugiria, e que há como eu que entre no templo e viva, de maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era Deus quem me enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate os subornaram. Para isso subornaram para que me atemorizar e para que assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma causa a fim de me inflamar e assim me superarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas suas obras, e também da profetisa Noadias e dos mais profetas que procuraram aterrorizar-me. Acabou-se, pois, o muro, os 25 de Elu, em 52 dias, e sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que haviam em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera essa obra. Então, eles tentaram de tudo. Gente, isso tudo aconteceu em 52 dias. Esses rolo todo aqui desse muro. E foi muito rápido essa construção, que eles mesmos reconheceram que só Deus poderia ter ali ajudado eles para reconstruir. E, além de tudo, ainda com todos esses detalhes, né? Que a metade teve que se defender e a metade foi construir. Então, eles viram que foi a mão de Deus realmente que os fez prosperar desse tanto. Então, Neemias, no capítulo 7, estabelece guardas e faz uma relação dos primeiros que vieram a Jerusalém. E sucedeu mais que depois que o muro foi edificado, eu levantei as portas e foram estabelecidos os porteiros e os cantores, os levitas. Nomeei Hanani, meu irmão, e Ananias, maioral da fortaleza sobre Jerusalém, porque era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos, e disse-lhes, não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto assistirem ali, fechem as portas, e vós trancai-as, e ponham os guardas e os moradores. E era a cidade larga no espaço, grande, porém pouco havia dentre elas, e ainda casas não edificadas. Então ele vai falando assim, então meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias, e achei o livro da genealogia que subiram primeiro, e assim achei escrito nele. E estes foram os filhos da província que subiram do cativeiro a transportados, que transportaram a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e voltaram para Jerusalém para Judá, cada um para a sua cidade. Lembra que é aquela mesma genealogia que está lá no começo do livro de Esdras, que é as pessoas que voltaram da Babilônia. E aí ele vem. Os que vieram com Zorobabel, Jeshua, Neemias, Azarias, Raamias, Hanami, Mardoqueu, Bilzame, Perde, Bigvai, Neum, Baná. Este é o número dos homens do povo de Israel. Aí eles vai falando dos filhos de Parós, tantos, dos filhos de Cefatias, tantos, dos filhos de Ará, tantos, dos filhos de Paate, Moabe, tantos. Então, é aquela lista que a gente viu lá no início, ela torna-se a ser lida aqui, verificada aqui no capítulo 7. E ele termina o capítulo 7 falando assim, toda essa congregação junta foi de 42.360 afora dos meus servos e fora as minhas servas, que foram 7.337 e tinham 245 cantores e cantoras, e os seus cavalos 736, camelos,
Aí ele vai falando. E uma parte dos cabeças que foram e deram para a obra, o Tistarça deu para o tesouro em ouro 1000 daricos, 50 bacias, 530 vestes sacerdotais, e alguns mais dos cabeças dos pais que deram para o tesouro da obra em ouro, 20.000 daricos. E em prata, 2.200 artas. E o que deu o resto do povo foi em ouro, 20.000 daricos, e em prata, 2.000 arráteis e 67 vestes sacerdotais. Bom dia. E habitaram os sacerdotes e os levitas e os porteiros e os cantores e alguns dos povos e os netineus e todo Israel nas suas cidades. Então, ele faz a contagem de todo o povo que vieram, se organiza ali, e agora no capítulo 8, Esdras vai ler a lei diante do povo. O que acontece? Hoje nós encerramos nesse capítulo 7 e nós estamos aqui dando prosseguimento à leitura e vendo como que foi esse retorno do cativeiro, como que foi essa reconstrução do templo, como que foi a reconstrução do muro que eles passaram esse tempo todo lá, sem templo e sem muros. Aí a gente vai dar continuidade em Neemias e depois vamos entrar no livro de Esther, que é uma bela história também, tá bom? Um grande beijo, muito obrigada para todos que estão aqui. Deus abençoe vocês e até a próxima live.